Você sabia que a gente tem que respeitar os limites da mulher que Deus colocou na minha vida, na sua vida? Durante os dias, isso aqui a gente já sabe, eu só estou te lembrando, durante aqueles dias, principalmente, acredite, mas eu conheço em Goiânia, marido que foi parar no hospital, porque não soube entender o tempo daqueles dias que a mulher estava num período de TPM. Porque você não sabe qual é a reação. Eu nunca passei, nós homens nunca passamos por isso, nem quero passar, mas, meu irmão, há uma alteração hormonal no corpo, há um reverso fisiológico, há uma alteração de tudo. E se a gente não vigiar, a gente acaba criando uma situação nesse período, e é por isso que às vezes a gente tem que ser sábio, o homem tem que ser sábio. Porque às vezes num período como esse, a mulher não quer que o homem fique dando pitaco ou palpite, ela só quer que você concorde. A mulher vai falar assim: amor, vem cá, o que você acha dessa garrafa? Ela só quer que você concorde, não é para você falar que a garrafa é grande, pequena. Não, não, eu não te perguntei o que é. Sim ou não? Tem que ser curto, objetivo. Passou aquilo, meu irmão, volta à vida normal. Porque tem gente orando, pedindo para Deus fazer o que ele tem que fazer. Tem gente orando, pedindo para Deus fazer o que é nós que temos que fazer. Então, pega essa dica, mais uma dica para nós, só te lembrando daquilo que você já sabe. Não estresse a sua esposa naqueles dias. Entenda o momento dela, porque é muito importante para ela e principalmente para você. Dá um toque nela aí, diga para ela assim: meu bem, pode contar comigo. Diga aí para ela aí, meu irmão. Isso. Como é que é? Olha, a dica importante da mulher. Pode falar aí, meu bem, no microfone. Abre o baú, entrega tudo. Não, eu falei que, nem o homem não sabe o momento que a gente está passando, né? Quando que é que está acontecendo. Então a gente tem que falar para o marido: ó, não vem não, que hoje eu estou naqueles dias. Essa semana inteirinha, ó, não mexa comigo, deixa na minha. Não é assim? Esses dias a Andriela me falou: amor, eu estou naqueles dias. Eu falei: partiu Starbucks. Fiquei lá o dia todo, meu irmão. Nem dei moral para ela. Onde você está? Estou aqui, no Wi-Fi, tomando um café e olhando para o tempo. Deixa ela na dela. Amém? Segunda coluna, mesa. Aqui, se a gente não resolver o primeiro problema da cama, nós teremos um outro problema aqui chamado diálogo, relacionamento, diálogo. Por quê? Mesa fala de comunhão. Segunda coluna, mesa. Mesa nivela tudo. Quando todo mundo senta na mesa, seja rico, pobre, seja branco, negro, seja quem for, quando senta na mesa, nivela, todos iguais. Todos ficam iguais. Mas um grande problema é que, agora eu vou trazer para a igreja, que a igreja passa hoje, não vou dizer toda a igreja, mas uma fatia da igreja passa, de casais, porque eles não sabem resolver problemas de mesa. Quando nós não sabemos resolver os problemas da mesa, da nossa casa, aquele problema vai parar no altar da igreja, que vai ser a terceira coluna. O que entra na segunda coluna, que é a mesa? Aqui entra o ajuste daquilo tudo que tem perfeito. Mesa fala de resolver briga, mesa fala de comunhão, mesa está falando de você ajustar o financeiro. Mesa está falando, aqui ó, filhos. Mesa está falando de comunhão. Mesa está falando de diálogo. Mesa fala de finanças. E mesa fala de metas e futuro. Se a sua mesa não tem pelo menos um desses tópicos ativos, com a luzinha, com a bolinha verde, está tudo vermelha, é hora de você parar, reprogramar e ver o que está acontecendo. Por quê? Primeira coisa da coluna da mesa, filhos. Se a gente não entende que a nossa mesa é onde começa tudo para a educação dos nossos filhos, nós vamos terceirizar a educação para a igreja. E a igreja, a gente sabe disso, igreja não educa filhos, igreja ensina. E há uma diferença entre ensino e educação. Porque educação é de pai e mãe, educação é onde cria a personalidade da criança. Depois dos seus 4, 5, 6 anos de idade, começa a formação do caráter dentro da personalidade da criança. Então, aquilo que os pais estão fazendo diariamente vai refletir no amanhã nos filhos. É onde está inserido dentro da personalidade. Se eu não tenho esse entendimento, na mesa,
começa a gerar conflitos dentro da minha casa e na cabeça do meu filho, ou na cabeça dos filhos. Por exemplo, não sei se eu falei a última vez, que teve uma criança certa feita que chegou na escolinha Kids da igreja, não na nossa, é claro, mas na escolinha Kids daquela igreja, e a professora perguntou: quem sabe aonde fica o inferno? E o menino levantou a mão: eu sei. E a professora: aonde? Ele falou: lá em casa. E ela falou: por quê? E a criança disse: porque minha mãe fica o dia todo falando, essa casa é um inferno, essa casa é um inferno. A criança entendeu que aquilo era comum para ela. Então aquilo que eu não resolvo na minha mesa, na minha casa, acaba refletindo aonde? Nos nossos filhos. Se eu não tenho comunhão com a minha família na mesa, você nunca, eu nunca, nós nunca teremos comunhão com ninguém fora da mesa. Se eu não consigo me domar ou me segurar com aqueles dentro da minha casa, eu nunca vou conseguir mudar ninguém fora da minha casa. Nunca, nunca, nunca. Comunhão está falando de quê? De unidade. E a pergunta que eu faço para nós, não precisa responder, mas é: como que está a comunhão da sua casa na sua mesa? Não precisa responder. Como que está a comunhão da sua casa? Está como uma guerra, um pé de guerra, uma briga. Um coloca a culpa no outro, um joga para o outro, está assim por sua causa. Comunhão, a mesa está falando disso, sentar e organizar. Porque se eu não tenho comunhão, eu nunca vou ter metas e futuro. Metas e futuro nunca vai fazer parte da minha vida porque não tem comunhão. É impossível duas pessoas andarem de mãos dadas em sentido diferente. É impossível. Se eu não consigo ter unidade e comunhão aqui, eu nunca vou ter meta e futuro com aquela pessoa que eu não tenho comunhão. E dentro disso, se eu não consigo ter comunhão, é porque eu não tenho diálogo. É cada um no seu mundinho, é cada um no seu quadrado, é cada um na sua. E aonde entra o diálogo? Na cumplicidade. O que é cumplicidade? Ida e voltar, caminho de ida e volta. Então, quando eu falo o seguinte: quem manda nessa casa sou eu estou usando um tom grosseiro, machista e individual. Eu estou dizendo para mim mesmo: vocês não têm autoridade em nada, vocês não dão pitaco em nada, vocês têm que fazer o que eu mando. E um relacionamento debaixo disso não é comunhão, é autoritarismo. E autoritarismo ninguém aguenta, não tem ninguém que aguenta. Por isso que tem mulher, que tem homem que de vez em quando surta, chuta o balde, quer sumir. Não é porque o marido é ruim, não é. Às vezes é o peso de uma pressão que está sendo exercida sobre alguém. Ele não consegue falar, vai sufocando, ou ela não consegue falar, vai sufocando. Chega uma hora que explode, não aguenta mais. Por que explode? Porque não tem comunhão, não tem diálogo. Eu vou dizer um negócio para nós aqui, não estava nem aqui, mas veio aqui. Grave uma diferença entre... há uma diferença, mas grave isso, entre explodir e implodir. Explodir é de fora, implodir é de dentro. Isso aqui é para nós agora. A gente precisa ter um cuidado. O que é explodir? É eu falar com a minha esposa no tom de estourando. Quer ver o que é explodir? A Bíblia fala assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Quando que você ira e quando que você peca? Você está no trânsito, o cara socou a mão na buzina e pum! A raiva vai lá na cabeça. Você irou. Se você colocar a mão para fora e fazer sinal, se você xingar ele, você peca. Ira, pode até irar, não pode pecar. Está na sua casa, a mulher gritou, segura. Se você responder o que vem na mente, na boca, na língua, você peca. Saiu fora do controle, subiu um nervo na cabeça, segura. Se você soltar tudo que está na boca, você peca. Por que pode irar, mas não pode pecar? Porque a ira faz parte, está ligada ao sentimento humano. Oscilação de humor, estresse, de tudo. Agora o pecado é decisão. Eu posso te xingar e quebrar um princípio, mas eu posso ficar calado e orar por você em espírito. O que é explodir? É gente que explode com tudo, ira com tudo, xinga os filhos, xinga o marido, xinga a esposa, ninguém presta, sai brigando, sai gritando. Sabe aquele povo barraqueiro que onde passa, sai criando bagunça, sai fazendo um maior alvoroço? O sangue de Jesus tem poder. Explodir é de fora. Agora, mais perigoso do que explodir é implodir. Porque geralmente quando a pessoa explode com alguém e ela não resolve, ela fica calada e ela ouve tudo, e ela vai alimentando aquilo.
um problema não resolvido aqui dentro, ela começa a ter problema de queda de cabelo, úlcera, gastrite, taquicardia, um monte de situação que ela está achando que é o diabo e não é o diabo, não é nem espiritual, é humano. Por isso que tem pessoas que ficam surtando, e esse surto que elas dão do nada, não é o capeta não, é porque não colocou para fora da lixeirinha da alma. Eu vou dizer um negócio para nós, que é uma linguagem que a minha esposa sempre fala quando ela está falando da linha dela, que é psicologia, mas vou usar um pedacinho. A gente precisa limpar a lixeira da nossa alma. Na hora que a gente precisa parar, nem que seja num gabinete, com o seu pastor, com o seu líder, lá na sua empresa, com o seu patrão, alguém de confiança, e colocar para fora, limpa a lixeira da alma. O que tem de gente que está com a lixeira suja, carregada, e aí por estar cheio demais a lixeira, ela sai explodindo com todo mundo, ele sai explodindo com todo mundo, ele acha que todo mundo é culpado, não é todo mundo, o problema não está de fora, o problema está de dentro. Por isso que às vezes a gente tem que pisar no freio, colocar na mesa, e vem nós, porque grave isso aqui, meu irmão, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Dependendo da forma como você olha, não é como todo mundo está olhando, mas é como todo mundo pode estar enxergando, mas não olhando. Por isso que relacionamento é subjetivo. Nem tudo que você quer, todo mundo quer. Nem tudo que você vê, todo mundo está vendo. Por isso que tem que ter comunicação, diálogo e comunhão. Porque senão você começa a colocar a sua família dentro de um canto que é seu, mas não é de todo mundo. A pessoa vai implodir, ela vai guardando, chega uma hora que ela implode por dentro. Eu conheço gente em Goiânia que foi parar no hospital com crise de ansiedade. Eu conheço mulher em Goiânia que procurava nós e dizia para nós: pastora, eu não estou aguentando mais, eu já estou pensando até em tirar minha vida. Mas ela não queria tirar a vida, porque quando suicida, ele fala em tirar a vida, ele tira. Ele sempre vai dar primeiro os sinais antes: não estou aguentando, eu não aguento, faz um corte, faz alguma coisa. Sempre tem sinais. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o presidente do CVV, em 2019, se não me engano, 2019 para 2020, ele disse o seguinte: toda pessoa, quando ele quer tirar a vida, ele deixa sinais. Se ele não dá sinais antes, ele dá sinais depois. Ou ele deixa uma carta, ou ele grava um vídeo, ou ele grava um áudio, ou ele deixa coisas para representar algo que não foi resolvido. Sabe o que é isso? Linguagem mal falada. É alguém que tentou falar durante a vida e ninguém entendeu, ninguém ouviu, ninguém compreendeu ele. Por quê? Porque às vezes a lixeira da alma está carregada, está tudo travado aqui dentro. Aí Deus está dizendo para nós: eu preparo igreja, eu preparo líderes, eu preparo pastores, eu preparo rede de casais, para você não sofrer com aquilo que o diabo quer colocar nos teus ombros, mas para que o meu nome seja engrandecido na sua vida. Você pode receber essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Limpe a lixeira da sua alma e não morra sufocado. É a mesma coisa de uma mulher ou de um homem. Quando ele começa a falar: pastor, eu vou separar. Ele não quer separar não, ele está dando aviso. A mulher está dizendo: pastor, eu vou sair. Ele não quer sair, ela está dando aviso. É um grito de misericórdia no finalzinho. Ela está dizendo: eu não estou aguentando mais. Ela está dizendo: eu não estou aguentando mais. É aviso. E aí é onde entra o quê? Mesa. Porque se você não tem mesa, você vai acabar virando estatística do seu casamento. E em nome de Jesus, a minha casa, a sua casa, a nossa casa, ela não será abalada pelas obras malignas. Pega essa palavra em nome de Jesus. A sua família não vai ser abalada. Se tem problema, resolve. Se tem pecado, confesse. Se tem algo para ajustar, ajuste. Mas não sofra calado, não carregue esse peso sozinho. Deus coloca gente na vida de gente para ajudar a gente como gente tem que ser, em nome de Jesus. Você concorda com isso? Dá uma salva de palmas para Jesus. E outra coisa da mesa: finanças. Diga comigo assim, ó: dinheiro. Diga assim, ó: dinheiro. Isso não é pedagógico, você vai lembrar amanhã. Diga assim, ó: dinheiro. Irmão, olha para mim aqui. Dinheiro é espiritual e é humano. Espiritual quando você entende o que é reino e o retorno que ele tem para a sua vida. Humano quando a gente se organiza dentro daquilo que Deus coloca nas nossas mãos como semente. O que tem de casamento, meu irmão, que está se perdendo porque não tem controle financeiro.
A pessoa ganha do jeito que entra, sai, do jeito que entra, sai, do jeito que entra, sai. Nem tudo é o diabo, às vezes é falta de organização financeira. Olha, para quem tem, eu vou dar uma dica aqui, vem aqui na minha cabeça agora. Ó. Tem um aplicativo no iPhone, deve ter para o Android também, mas tem um aplicativo no iPhone chamado de Numbers. É uma tabela financeira para casa, toda formulada. Você pode colocar lá em cima assim, ó, meu limite esse mês é $2.000, um exemplo hipotético, $2.000. Se você vem colocando abaixo água, luz, telefone, Wi-Fi, tal, e valores, ele te dá lá embaixo o valor total que você pode gastar naquele mês. Então, às vezes, nem tudo é o diabo, às vezes é falta ou de conhecimento, ou de informação, ou de ação. Quando a gente começa a entender que a organização financeira, ela pesa na minha família, na sua família, a gente começa a crescer mais. Você pensa que Deus tem uma vida de miséria para mim e para você? Não tem, não. Deus tem uma vida de podridão financeira para mim e para você? Não tem. Por que muitos casais vivem desculpe o termo, mas numa miséria financeira, não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue se manter? É gente que paga, que trabalha no domingo para pagar a segunda, mas não consegue gerar semente para eles mesmos, porque não tem mesa, porque não tem comunhão, não tem diálogo. A mulher não sabe quanto o marido ganha, o marido não sabe quanto a mulher ganha, é cada um no seu mundinho, e a mulher dizendo, ó, ganha o seu, que eu ganho o meu, e a gente vai resolvendo o que pode. Vai começar a dar errado, porque são duas cabeças diferentes, morando debaixo do mesmo teto, um caminho diferente. Então, quando você une o propósito, porque casamento é união de propósito, quando tem clareamento na sua casa, entre você e o teu cônjuge, você e o seu marido, a sua esposa, você está dizendo, olha, o nosso ganho é esse, o nosso limite é esse, a nossa meta é essa. Porque quando você tem comunhão, tem diálogo, tem organização financeira, aí começa a render as metas e começa a trazer clareamento para o seu futuro. Todo casal que não tem meta e não tem clareamento para o futuro, eles acabam andando em círculos e não chega a lugar algum. E o pior ainda, eles vão sempre falar que é o diabo que está causando aquilo na vida deles, e não é o diabo. É falta de orientação, falta de comunhão, falta de diálogo e falta principalmente de um confronto daquilo que ele nunca foi confrontado. Quer ver um exemplo? Eu acho que eu falei aqui no último encontro, mas vou repetir para nós. A maioria de nós não fomos ensinados sobre dinheiro, nós aprendemos com a vida. A maioria de nós aprendeu depois de adulto. Na escola não ensinava, a igreja não ensinava, a mãe não ensinava, pai não ensinava. Então cresceu assim do jeito que vinha. Uma minoria acertou, mas a maioria está patinando. Eu tenho duas coisas a fazer quando crio uma situação como essa. Ou eu peço ajuda para quem passou pelo mesmo caminho e está melhor do que eu, ou eu vou ficar insistindo num caminho que eu penso que é, mas não é. Isso nós chamamos de crenças. Essas crenças acabam travando nós no presente e bloqueiam o meu e o seu futuro. Então, se eu conheço alguém que é bom administrador, alguém que sabe mexer com dinheiro, alguém que deu certo na vida, custa eu perguntar para ele o que ele fez, não por inveja, mas por conhecimento, porque tudo na vida depende da abordagem que eu faço. Se eu faço uma abordagem intuitiva de inveja, vai dar na cara que eu estou com inveja, vai mostrar mesmo. Agora, se eu faço uma abordagem positiva, sem inveja, Deus agrada, a pessoa entende, você atrai conhecimento. Não custa nada. Muitas famílias na igreja estão morrendo financeiramente, porque não consegue pedir ajuda, não tem meta, não sabe para onde vai, e para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e qualquer caminho não te leva a nada, e quem anda por um nada não chega a lugar nenhum. Quando Deus está falando para nós sobre mesa e comunhão, está dizendo, entenda os pilares da mesa, porque se você entender os pilares da mesa, você vai ver que o meu nome será exaltado e glorificado na sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você quer ver como é tão forte a questão do diálogo? Você quer ver uma prova viva, inteira e completa? Eu queria a sua ajuda. Eu queria 8 pessoas. Você pode me ajudar aqui? Pode ser homem e mulher. Me ajuda aqui, vem cá, 8 pessoas. Vamos fazer um negócio rapidinho aqui. Não vou perguntar nada para ninguém, não. É só, eu preciso de números aqui, de pessoas. Vem cá, 8 pessoas, por favor. Me ajuda aqui. A Andrela vai me ajudar no teclado aí.
enquanto a gente vai fazer um negócio bem legal aqui. Rafael, vem tranquilo. Cláudio, fica aqui na minha frente, de frente para mim, isso, olhando para a Andriela. Fica aqui atrás dele, por favor. Pode chegar mais para frente. Pode chegar mais para frente. Isso, Cláudia, isso, Marcos. 2, 4, 6. Está faltando 2, gente. Quem, Marcos? Tiago e Kelly. Eita, Jesus. O Diego e a Maiara. Olha, perceba algo. Vamos tentar perceber algo interessante aqui. Isso, o Diego e depois a Maiara por último. Todo mundo que está aqui vai olhar para a Andriela. Olha para a Andriela, olha para mim aqui, ó. Não pode olhar para trás e não pode olhar para o lado. Olha para a Andriela. Aqui, ó, tem reflexo. Tá, mas eu vou fazer diferente aqui. Olha para frente, não olhe para trás e não olhe para o lado. Olha o quanto o diálogo é importante. Olha o quanto a comunicação é importante. Olha o quanto isso é importante para a igreja, para a vida, para a empresa. Se a comunicação não é assertiva, ela vai ter um resultado ruim lá no final. Pode ser que não hoje, mas vamos fazer um teste? A Andriela vai no teclado enquanto eu vou fazer um teste. É o seguinte, eu vou falar com a Maiara aqui no final. Maiara, olha para mim aqui. Pode vir aqui, Maiara. Eu vou falar com a Maiara, ela não vai poder falar com o Diego. O Diego não vai poder falar com o Marcos e assim até chegar no Cláudio. Mas nós vamos fazer uma linguagem corporal de gestos. E aquilo que eu fizer para Maiara tem que chegar do mesmo jeito lá no Cláudio. Não pode ter alteração. Tá bom? Então vai lá, amor. Toca o teclado aí. Maiara, é o seguinte. A igreja olha para nós e eles olham para frente. A igreja entendeu aí? Vamos lá. Diego, só você vira agora, a Maiara vai fazer para você. Bem rapidinho. Linguagem bem rápida. Isso. Agora o Diego vira para o Marcos. Marcos, só você vira. Vai. Do jeito que você recebeu. Pode mandar. Isso. Agora o Marcos vira para a Cláudia. Cláudia, só você vira. Eita! Agora só a Cláudia vira para a Suzy. Suzy, vira para ela. Isso. Não pode falar não. Isso. Suzy. Isso. Agora só você vira para o Rafael. Rafael. Isso. Isso. Rafael, só você vira agora para sua esposa. Eita! Não pode falar não. Só você vira para o Cláudio. Vai lá, Cláudio. Pode virar. Cláudio, agora você faz para mim. Uma salva de palmas para eles. Pode voltar para o lugar, pode voltar. Agora eu vou revelar para eles. Deixa eles voltar para a gente mostrar para eles. Ai, gente. Gente, olha para cá rapidinho. Qual que era a proposta? Eu falei para a Maiara assim, ó. Cadê a Maiara? Falei, Maiara, nós vamos ligar uma moto. Coloca a chave, liga a moto, acelera a moto e dá um glória. Coloca a chave, liga a moto, acelera a moto e dá um glória. Você viu que aqui saiu uma moto e lá, como diz o Diego, chegou lá no final um carro. Quem percebeu que teve alteração? Foi tudo diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? É assim, desculpa que eu vou dizer aqui, mas não é para nós, eu sei que isso não está entre nós, mas para a vida. Você sabia que é assim que começa a fofoca? É assim que começa uma conversa mole? É assim que começa uma briga dentro de casa? Porque às vezes a conversa de um jeito aqui, mas rapidinho ela chega aqui de outro jeito, outro formato. É por isso que a gente tem que ter o cuidado de filtrar as coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente fala.
Porque dependendo, você traz um problema para dentro da sua casa, cria um problema emocional, financeiro, profissional, por causa de alguma coisa que você ouviu lá fora. Irmãos, para nós aqui, cuidado com seus ouvidos, guarde o teu coração. Você vai ouvir muita coisa que não é verdade aqui no Brasil e aonde você for. Filtra tudo aquilo que não for bom. Eu vou dizer para nós, homens, tem coisa que a gente ouve que a mulher não está preparada para ouvir, não. Foi Deus que fez isso com Abraão. Deus falou para Abraão assim, ó, levanta de madrugada, pega Isaac teu filho e leva para o Moriá. Deus nem falou com Sara, porque tem decisões que a gente ouve, que a gente faz e que a gente toma, que a gente está envolvido, que talvez quando você fala, você acaba abalando a fé de quem não tem estrutura espiritual como você tem. Por isso que o próprio Deus está ensinando para nós. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala e muito cuidado para repassar aquilo que você pegou no meio do caminho sem saber se era verdade. Você pode receber em nome de Jesus? Pode aplaudir Jesus? Aplauda Ele. E o último para a gente terminar.